Bom, a gente vai continuar falando de fatores, como nos dois vídeos anteriores e dessa série. E neles a gente falou de fatores que eram construídos a partir de vetores de caracteres já existentes. Na verdade, a gente escolheu vetores de caracteres, mas no fundo, tudo que a gente coloca como níveis lá dos fatores é traduzido para uma cadeia de caracteres. Na verdade, só é possível criar um fator quando o tipo base é traduzível, né, tradutível talvez, para uma cadeia de caracteres. Como praticamente tudo é tradutível para uma cadeia de traduzível, né, para uma cadeia de caracteres, normalmente não tem problema. Mas a gente vai ver uma coisa diferente hoje, que é a criação sintética de fatores, ou seja, não tem um padrão lá de ocorrência, como no caso anterior, de informações ao longo de estados australianos. Então ele gera fatores sinteticamente, né? Na verdade, os padrões são bastante simplificados, mas já devem atender em muitos casos, né? E bom, e a gente até vai comentar um pouquinho. Dá para criar fatores mais complexos, né? Mas esses aqui são interessantes e podem, no fundo, ser base de padrões mais complexos. Bom, esse exemplo a gente trouxe praticamente inteiro do helping, que está aqui na tela, tá? Que a função chama GL, né? E é interessante como o nome completo seria Generate Factor Levels, geração de níveis de fatores, né? Ou gera níveis de fatores. Só que para o pessoal que mexe com fatores, é mais importante os níveis, quer dizer, as coisas únicas da sequência lá de valores, do que essa própria sequência, tá? E por isso que ela chama GL, quer dizer, Generate Factor, né? O Factor está omitido, e Level, GL. Bom, mas tudo bem, a informação está aqui no programinha que a gente gerou. Sim, uma coisa interessante. O help do R normalmente é do tipo referência. Às vezes ele é completo, é verdade, mas às vezes as coisas não são apresentadas de uma forma muito didática, né? Porque o importante num help desse tipo de referência é ser completo. Didático é outro problema. E esse aqui dessa função consegue ser as duas coisas. Mas por isso que deu para a gente pegar os exemplos deles quase sem mudar muita coisa. Mas beleza, vamos então focar no código. Deixa o help para lá. Até vou deixar ele em branco aqui. E vamos focar aqui no código. Bom, então essa é a cara da função, tá? Ela tem dois parâmetros, n e k, que são obrigatórios, e tem vários outros, né? 1, 2, 3, que podem ser omitidos, e quando são omitidos eles recebem esses valores default. Então vamos começar a falar do n e do k. O n é o número de níveis que você vai ter nesse fator. Por exemplo, lá no caso dos estados australianos, eram 8 estados, então esse é o número de níveis. Beleza. O K significa os blocos de repetição. Então, por exemplo, se eu tenho, vamos dizer, dois fatores, como é o caso aí, e tenho, sei lá, 8 para o K, então vai ter um bloco de 8 para o primeiro fator, outro bloco de 8 para o segundo fator. Ok? Caso eu não diga nada, a sequência tem esse comprimento aqui, que é o N, né, o número de níveis, e K, o número de repetições. Agora, eu posso, quando eu forneço esse parâmetro, eu posso colocar qualquer sequência. Naturalmente, seria interessante que essa sequência, esse comprimento, aliás, seja múltiplo de n vezes k. Mas
não precisa ser assim. Naturalmente, se eu deixar uma coisa que não é múltiplo aí no comprimento, ele vai reclamar, mas ele vai fazer o máximo lá que ele pode como múltiplos, e o finalzinho ele faz o que ele pode. Ok? Mas sempre é melhor usar como múltiplo. Aqui, labels quer dizer os nomes de cada nível. E caso eu não diga nada, esses nomes vão ser números. Isso é interessante, a gente vai até ver esse exemplo, porque em última instância, como a gente viu nos vídeos anteriores, o fator é um duplo, vamos dizer assim, né? Ele tem os níveis, né? E ele tem índices para esses níveis. Então, por exemplo, no caso lá nosso era alguma coisa assim, os índices eram 6, 7, alguma coisa assim. Então, quer dizer, esses 6 eram correspondente ao estado na posição 6, né, estados australianos lá que ele tinha, e então era um índice nesse conjunto de níveis, ok? Bom, e aí vai ser bacana então a gente não dizer nada, não colocar nenhuma string aqui, para a gente ver esse número aqui sendo mostrado mais claramente. Ok, e aqui tem um parâmetro que eu estou dizendo se eu quero que esse esse fator seja ordenado ou não. Então, em termos de computação, essa função aqui é chamada de fábrica, tá? Ela cria objetos de tipos diferentes conforme eu passo parâmetros para ela. Beleza. Então, já falamos bastante, vamos para esse exemplinho aqui, que a gente está chamando de F0. Beleza. Então, o que está mostrando? Eu acho que eu até vou aumentar um pouquinho esse fonte. Beleza, fica mais legível. Bom, o que ele está mostrando é aquilo que eu falei. Eu não associei nenhum label, nenhum rótulo a cada um dos níveis. Então apareceram os numerinhos mesmo. Então apareceram aqui 8 vezes o número 1 e 8 vezes o número 2. Como eu tinha dito, né? Tem 2 níveis só e eu pedi um bloco de 8 repetições. Bom, vamos ver se é verdade. Essa função length vai mostrar o caminho o comprimento dessa sequência. Ele deu 16, quer dizer 8 mais 8. Ok. Então vamos ver agora um outro fator que a gente está chamando de F1, que tem exatamente o mesmo tamanho, só que agora a gente tem aqui os labels, né? Que normalmente seria assim mesmo, né? Eu tenho uma experiência médica, por exemplo, eu tenho um grupo de controle e vários tratamentos, né? Tipo, controle eu não fiz coisa nenhuma, tratamento 1 eu apliquei um remédio, tratamento 2 eu apliquei outro remédio e assim por diante. Bom, na verdade tem uma abertura aí para falar desse caso da cloroquina, mas deixa para lá, não vamos entrar em polêmica, foco no R. Então, beleza, então vamos rodar esse F1 aí e ver o que acontece. Bom, agora aqui o código, a saída ficou um pouquinho mais chata de ler, porque tem controle, são palavras, né? Então, eu não vou contar, mas aposto que aqui tem 8, aliás, dá para contar, olha só que interessante. Então aqui tem 1, né? Aqui está o índice 1, começou no índice 1. E aqui nessa outra linha, o primeiro elemento é o índice 2, o número aqui entre colchetes é o índice do primeiro elemento da linha. Então, quer dizer que esse cara aqui é o 8. Então, teve realmente 8 elementos. E aí, se a gente olhar, vai ter mais 8 aqui, porque aqui é 15 e aqui é o 16, né? Portanto, é o 16. Bom, vamos ver se é verdade. De novo, né? Então, é isso aí mesmo, né? Ele deu 8 repetições de control e 8 repetições de treatment. Treat, né? Na verdade está o resumo aí, mas a ideia é que essa é a palavra, uma abreviação da palavra treatment, né? Tratamento. Beleza, então vamos ver o F2 agora. O que tem de diferente no F2? Eu estou pedindo blocos de um único elemento, né? Vai ter um único fator
desculpa, um único nível sendo apresentado. Eu tenho dois níveis, tá? E eu quero blocos de um só deles, ok? E estou dizendo que tem 20 nessa sequência. E de novo estou usando o tal do label, né? Control Treatment. Então vamos ver o que vai acontecer. Aliás, deixa eu desselecionar esse negócio, para ele, senão ele vai achar que eu quero só repetir dois, mas normal, vamos lá. Então eu quero a linha inteira. Beleza. Então, como ficou? Como são blocos de só um elemento, né? Um nível, então ele está repetindo a sequência. Ele vem Control Treatment e assim por diante. Beleza. E faz isso, esses parzinhos 10 vezes, tá? Bom, vamos ver se é verdade, como eu falei. Tá, 20, é isso mesmo. Bom, agora vamos por só para, acho que já tem mais ou menos exemplos suficientes, mas como eu falei, eu estou repetindo o help e achei bacana colocar isso. Então agora vamos ver um bloco de 2. Vamos ver o que acontece. Então aí o que aconteceu como a gente tinha imaginado, duas repetições do control, duas do treatment, e assim por diante, até dar um total de 20. Bom, agora a gente vai ter um último exemplo, né? Que é quando eu habilito lá para aquele caso anterior, o inicial, a única diferença é que eu estou colocando um parâmetro ordered. E aí eu vou querer ver as classes desses dois caras, do 0, que não tinha o ordered, e desse cara aí, do F4, que tem o ordered, colocado como true. Bom, na verdade ele tinha o ordered, desculpe, só que estava como false, tá? Quando eu não falo nada, o ordered é false. Se o ordered é false, então ele é um fator convencional. Então vamos ver esse cara aqui. Bom, beleza, ele fez como antes, né? Um bloco de 8 do nível 1 e um bloco de 8 do nível 2. E aí tem aquele atributo que é a ordenação justamente dos vetores ordenados. Então se a gente olhar nesses outros caras aqui, nesse primeiro cara, né, que é o irmão dele, não tem a ordenação. E aqui nesse fator convencional eu não posso perguntar quem é o mínimo, quem é o máximo, que é como se sendo um conjunto não ordenado, o fator não soubesse quem é o máximo e quem é o mínimo. E esse cara aqui, como eu falei, é um fator ordenado, ele sabe quem são o máximo e o mínimo. Para tirar essa dúvida, vamos ver esse tal da classe desse negócio aí. O F0, então a classe é fator, é uma classe sem ordenação. E a classe do F4 é ordenada, mas ele está lembrando para a gente que essa classe ordered veio da classe factor, tá? Então aquilo que a gente falou, né? A herança. A classe ordered usa tudo que ela puder da classe factor, né? Todos os métodos, as funções lá disponíveis, e tem a possibilidade de acrescentar coisas novas ou mudar as que já estavam existentes no factor, tá? Bom, é basicamente isso. No próximo momento a gente vai terminar a abordagem do factor nesse pelo menos isolado de estruturas e de funções mais avançadas, e vamos brincar um pouquinho mais com essa história dos padrões, vamos aplicar algumas transformações nos fatores, e aí acho que encerra o assunto, tá? Essa sequência de 4 vídeos a gente acredita que cobriu nesse nível, nessa forma isolada dos fatores, cobriu bastante coisa que inclusive a gente não encontrou nos tutoriais típicos, tal, né? Então tem sido um trabalho bastante agradável, tal, e espero que tenha ajudado alguém as pessoas que estejam querendo aprender R dessa forma para programar, né? Para poder programar, para criar programas maiores, não só ficar brincando com os programas que já existem. E, bom, se gostou do vídeo, por favor, dá um like no vídeo, no YouTube, assim o
o YouTube recomenda esse vídeo para mais gente interessada em programar em R. Muito obrigado a quem chegou até aqui assistindo o vídeo e até breve.